Olá, amigos da TV Aberta. Estamos dando início a mais um programa AFPESP na TV, que tem em sua grade de programação entrevistas, reportagens, dicas gastronômicas e muito, muito mais. Nós vamos fazer um breve intervalo, porque vamos continuar hoje com a entrevista com o Coronel Telhada. E ficou acertado no programa anterior que iríamos falar sobre as ações da polícia na Cracolândia. Até já, então. O convidado especial do programa AFPESP na TV é o deputado estadual Coronel Telhada. Sua carreira iniciou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em 1979, quando ainda tinha 17 anos de idade. Serviu em várias unidades da Polícia Militar do Estado de São Paulo, entre elas a Rota, o Choque, o GAT e o Copom. Foi um dos oficiais fundadores do GAT e comandou o pelotão da Rota de 1986 a 1992. Em 2012, foi eleito vereador à Câmara Municipal de São Paulo, pelo Partido da Social Democracia Brasileira. Em 2014, candidatou-se a deputado estadual, tendo sido eleito com mais de 250 mil votos. Confira a entrevista exclusiva realizada pelo presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira. Coronel, como se entender? Cracolândia é uma região circunscrita da cidade de São Paulo, quer dizer, delimitada. Acho que estrategicamente os próprios viciados fazem a definição de área. E eu noto o seguinte, que se a polícia está preocupada com a Cracolândia e que ela não tenha expansão, não é mais fácil pegar ali os traficantes? Bom, a gente tem que pontuar o seguinte: primeiro, Cracolândia não é uma exclusividade de São Paulo, né? Todas as grandes cidades do mundo têm a sua Cracolândia, e as cidades aqui no Brasil também, todas praticamente, até as cidades pequenas hoje já tem a Cracolândia, porque o crack é uma droga terrível, que ela é uma droga muito forte, de baixo valor para venda, então é fácil adquirir a droga, né? Aqui em São Paulo, a Cracolândia já está com mais de 30 anos. Há 30 anos nós estamos tendo esse problema. E a gente não vê solução por um motivo somente. A solução o problema não é resolvido porque todo mundo quer resolver o problema de maneira politicamente correta. Não existe politicamente correto em segurança. Ou se cumpre a lei ou não se cumpre a lei. É simples assim. A Cracolândia, aquelas pessoas que estão lá são doentes. Isso eu concordo, porque se chega naquele estágio, é um estágio terrível. Mas estão num estado totalmente subhumano. As pessoas que estão ali perderam a sua condição de humanidade. A turma dos direitos humanos vive defendendo, quando a polícia, o Estado, a prefeitura tomam uma atitude, os direitos humanos vêm reclamar que está se tomando alguma atitude contra aquelas pessoas que estão lá. Mas quando eles estão em estado de total abandono, essas pessoas dos direitos humanos não aparecem. É interessante isso. Não aparecem para ajudar. Aquelas pessoas não têm condição de continuar onde estão. No meu entendimento de policial e de quem viveu 2 anos, eu vivi 2 anos dentro da Cracolândia, quando eu comandava o 7º Batalhão. Toda noite eu estava lá dentro efetuando ações. Mas a Cracolândia não é ação de polícia, não compete à polícia tomar atitude. É uma ação que tem que ser feita em toda o governo, prefeitura, estado, a população tem que agir junto para evitar aquele problema. Porque todas as famílias hoje têm um problema de droga. Eu só vejo uma saída para aquilo lá, é internação compulsória. É pegar aquele indivíduo que está numa condição total de desumanidade, colocá-lo para ser tratado. E amanhã depois, quando ele tiver condições de sim poder falar o que ele quer, aí ele toma uma atitude. Na condição que está lá não tem jeito. E as pessoas insistem. Não, ali se você levar a pessoa para o hospital, você está tirando o direito de ir e vir dela. Ao contrário, você está dando humanidade para ela. Aquelas pessoas dormem na rua, fazem suas necessidades na rua. Eu vi meninas de 10, 15 anos, mulheres de 70 anos se prostituindo por causa de R$5. Isso é uma realidade que ninguém quer ver. E o problema continua lá. Então, não é a polícia que vai resolver isso. É uma ação rápida, enérgica, porque aquelas pessoas estão em condição de perigo de vida. E a rapidez disso é colocar essas pessoas em cuidado, em internação compulsória e tratá-las. E a partir desse tratamento constante, poder dar uma nova chance de vida para essas pessoas. Isso ninguém quer fazer. Porque é mais bonito falar que está tomando atitude. Eu não sei quanto se gasta nisso, porque é interessante também. Eu acho que a internação compulsória ficaria muito mais barata do que essas ações que têm sido feitas ao longo do tempo, e o problema perdura. O problema perdura. O senhor falou de combater o traficante. Os traficantes ali são todos. Ali nós temos centenas de pequenos traficantes que traficam para sustentar o próprio vício. As pessoas que trazem isso aí sim,
Você tem que ter um trabalho de inteligência que cabe à Polícia Civil localizar as pessoas que trazem ou que fabricam esse entorpecente. Aí é um trabalho de inteligência que deveria ser feito com mais força, com mais constância, tentando localizar essas pessoas, esses grandes traficantes que chegam lá. Mas, em suma, o tráfico ali é uma constante. Os próprios drogados fazem o tráfico. É um problema terrível, um problema social terrível que tem que ser combatido porque aquelas pessoas não merecem viver do jeito que eles vivem. Então, eu entendo que o Estado, a Prefeitura, a sociedade deveria exigir essa internação compulsória e cuidar dessas pessoas como elas realmente merecem. Coronel, no programa anterior, quando se falava do policial, o senhor fez um introito, né? Eu gostaria que o senhor me falasse como está funcionando a assistência médica do policial militar. Olha, nós temos o Hospital da Polícia Militar, onde nós temos excelentes profissionais, excelentes médicos. Nós temos a parte do centro odontológico também, que cuida da parte de dentistas. Atualmente, há um déficit muito grande de médicos e dentistas na Polícia Militar. Nós trabalhamos junto ao governador no sentido de se abrir um concurso. Há mais de um ano nós víamos batendo na tecla e alguns meses atrás o governador abriu para 53, se eu não me engano, 53 vagas para oficial médico. A saúde em todos os setores está terrível. A saúde pública em todos os setores está uma lástima. Na Polícia Militar não é exceção. Apesar do trabalho forte desses médicos, nós temos muitas necessidades, muitas deficiências. Nós precisamos urgentemente de uma reforma do Hospital da Polícia Militar e a gente nota um certo abandono nessa área também. Apesar do trabalho dos nossos colegas médicos e enfermeiros, há uma necessidade muito grande de uma reforma nos prédios, de uma valorização dessa classe também, porque não é devidamente valorizada. Mas apesar de tudo, tem feito um trabalho de excelência. Nós temos muitos problemas de traumas na polícia, acidentes de trânsito, traumas feitos através de armas de fogo, e os que têm chegado ao Hospital Militar, ao nosso HM, têm sido muito bem tratados e com resultado em excelência, inclusive, um resultado positivo. O doutor Roberto é hoje o médico, nosso diretor de saúde, e tem trabalhado, inclusive, nós temos feito de medicina de combate. A Polícia Militar tem feito, junto aos médicos, um curso de medicina de combate, porque a atuação do policial hoje é uma atuação de combate. No dia a dia aí você tem acidentes que não teria numa vida normal, exceto na guerra. E como nós vivemos uma guerra com crime, nós temos tido muitos ferimentos desse jeito. Fuzil, armas pesadas, quedas, enfim, helicópteros. Hoje é um mundo em guerra, né? Mas nós precisamos melhorar, e muito, apesar do trabalho. O médico nosso, ele não tem a devida valorização, porque a especialização dele também está muito podada por falta de efetivo, ele acaba deixando de fazer alguns cursos. Então nós precisamos retomar essa parte médica urgentemente. Bem, coronel, nós temos uma situação. A pessoa, quando é vitimada, nas ações que ela está empreendendo em favor da sociedade, ela vai para o hospital, é atendida, mas ocorrem sequelas. Esse pessoal sequelado, eles estão sendo bem tratados? A Polícia Militar tem um centro de reabilitação, que hoje é comandado pela Tenente Coronel Soraya. É um centro de excelência muito bom, mas a demanda é muito grande. Então, tendo em vista isso, nós temos hoje uma associação de policiais militares deficientes, a PMDFESP, que é comandada pelo Sargento Elcio Inocente. É uma associação que faz um trabalho muito bonito e muito forte, mais de 5.000 associados. Praticamente vários policiais militares contribuem para essa associação, porque é uma coisa que a gente nunca quer que aconteça com a gente ou com alguém da família nossa, mas infelizmente pode acontecer. Então, a PMDFESP, ela faz um trabalho bonito junto aos nossos deficientes e tem conseguido um resultado muito positivo, viu? De reabilitação, de acompanhamento psicológico. É um trabalho que tem sido reconhecido, inclusive, fora da polícia. Então, nós temos o Centro de Reabilitação da Polícia Militar, cuidado pela própria polícia, e essa associação que não deixa de ser da polícia, mas é uma associação à parte, que faz um trabalho muito... Então, sim, nós temos um trabalho de reabilitação forte e nós temos muitos policiais sequelados. É uma triste realidade da Polícia Militar. Coronel, o número da corporação atual é suficiente? Olha, nós temos, o nosso efetivo é de 93 mil homens e mulheres, o efetivo total. Nós estamos bem abaixo disso. Hoje, em todas as cidades do interior, nós temos necessidade de efetivo policial. O número está muito baixo. Em São Paulo também nós temos poucas viaturas. Então, a primeira coisa seria necessário recompletar esse efetivo. Nós temos que chegar novamente aos 93 mil homens e mulheres. E futuramente pensar numa possibilidade de aumentar, sim. Apesar que quando você aumenta o gasto. É muito complicado isso para o governo, né? Mas em matéria de segurança, a gente não
não pode medir pelo gasto que é feito, você tem que medir uma vida humana que é salva, quanto a gente economiza. Não dá para medir isso aí. Então, quando se fala em segurança, a primeira coisa que a pessoa lembra é gasto. É uma forma perversa de se pensar, porque você mexe com vidas humanas. Quando é a vida dos outros, a gente não liga, mas quando é a vida de um filho nosso, de uma mulher, de um irmão, a nossa vida, ela vale muito. Então nós temos que entender que segurança você tem que ter gastos sim, em equipamentos e em pessoas qualificadas. Então eu entendo que o nosso efetivo tem que ser aumentado. Hoje, São Paulo cresceu muito. Só a cidade de São Paulo são mais de 13 milhões de pessoas. Só a cidade de São Paulo dá praticamente 2, 3 Uruguais. É uma coisa louca isso, se a gente for pensar, né? O estado de São Paulo é maior que a França. Como é que a gente pode falar que o nosso efetivo é suficiente? Não é. E outra, quanto mais pessoas nós tivermos qualificadas para cuidar da segurança, menos problema nós teremos. Então, não é que não é adequado o número, é adequado, mas nós precisamos melhorar, recompletar esse efetivo e futuramente pensarmos numa expansão, para que a gente tenha uma segurança melhor. Nós temos 13 milhões de habitantes, né, em São Paulo, como o senhor mesmo acabou de mencionar. Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Eu pergunto ao senhor, o aumento da violência também está acompanhando o aumento dessa população? A violência ela impera em todos os lugares hoje, independente do número de pessoas. O aumento da violência ele ocorre devido à impunidade proposta pela própria legislação penal, na glamorização do crime pelos meios de veiculação, principalmente de televisão. Eu acho que hoje o crime é glamorizado. Isso faz com que as pessoas percam, principalmente os mais jovens, percam os parâmetros quanto à civilidade, legalidade e achem que tudo é possível. Nós vemos aí criminosos praticando crime que a gente não via tempo atrás, crimes hediondos. Nós vemos assim as situações que são praticamente vistas em filmes, a gente não acredita que acontece. Então esse aumento, esse estouro da violência, ele não se dá só devido ao número de pessoas, ele se dá devido a uma série de fatores que favorecem que haja o aumento da violência. Nós temos cidades mínimas hoje, que a gente vê alguns crimes que a gente fala, como é que aconteceu isso? Então a violência, essa escalada da violência, ela se deve à falta de valorização da família, à falta de uma valorização religiosa, à falta do civismo, à falta da valorização dos professores. Tudo isso, esse cabedal de problemas, acaba ingerindo sobre a violência. E no final, quem tem que resolver o problema é a polícia. Não tem como. Eu quero agradecer a presença do deputado estadual, Coronel Telhada, e nos honrou e nos trouxe aqui uma aula objetiva de problemas da polícia e daquilo que é possível se solucionar. Muito obrigado, Coronel. Obrigado, eu que agradeço. Foi uma honra em recebê-lo. Contem com a gente aí. Vamos apresentar a segunda parte do documentário da TV Câmara, que registra depoimento de especialistas sobre a questão do déficit ou do superávit da Previdência Social. A divisão de conteúdo foi feita devido ao tempo do programa FEPESP na TV. O déficit per capita dos servidores civis o ano passado ficou em R$58 mil por ano, enquanto no INSS ficou em 3.500. Dos militares ainda maior, ficou em R$109 mil per capita ano passado. Então, ao tirar da Seguridade, você meio que está escondendo ali, jogando para um canto, fazendo de conta que ela não existe. Então, é essa conta que faz com que a Seguridade seja superavitária. Mas, para não entrar nessa discussão do que é, do que não é Seguridade, mesmo considerando todo o conceito da Anfip, esse ano a Seguridade já seria deficitária e daqui para frente só iria aumentar esse déficit. O que é uma renúncia previdenciária? O patrão, quando ele recolhe a contribuição dele para o INSS, o padrão usual é recolher 20% da contribuição sobre a folha de pagamento como um todo. Mas, enfim, existem tratamentos diferenciados. Por exemplo, simples, uma empresa pequena não recolhe esses 20% e recolhe uma outra contribuição que substitui todos os outros tributos, né? O microempreendedor individual, em vez de pagar uma contribuição que usualmente se paga para a Previdência Social, paga uma contribuição mais baixa. Desonerações de folha, exportação rural, quer dizer, filantropia, né? Então você pega, de repente, alguma Santa Casa de misericórdia, alguma escola, algum hospital,
que aí deixa de pagar ou paga menos contribuições previdenciárias. Então existem essas renúncias e essas desonerações. O valor é alto, dá mais de 50 bilhões por ano. Tá? O que essas metodologias alternativas consideram é o seguinte, elas falam, não, mas se não houvesse essas renúncias, né, se essas renúncias não existissem, então a arrecadação seria maior em tantos, não sei quantos bilhões de reais. Veja só, são duas discussões distintas. Uma primeira discussão é identificar se a renúncia previdenciária ela faz sentido ou não, se deveria existir ou não, como uma questão de política pública. Essa discussão é totalmente legítima, é um ponto a ser debatido para a sociedade como um todo. A outra questão se diz respeito à contabilização disso. Veja, a renúncia efetivamente existe. Como ela efetivamente existe, o dinheiro não entrou. Então não faz sentido, se eu estou fazendo uma contabilidade, começar a incluir uma receita que não ingressou. Essa conta do déficit também é um esforço que o Ministério tem que fazer, a Previdência tem que fazer para mostrar para as pessoas, para mostrar para as entidades. É uma conta difícil de se fazer mesmo, né? Então, eu tenho vários patrocínios para a Previdência, né? Por exemplo, eu vejo muita discussão de desoneração fiscal. Olha, a empresa, o governo está fazendo desoneração fiscal e isso faz com que as empresas não paguem previdência e aí o rombo só aumenta. Então, por que o governo dá uma desoneração? Eu olho da perspectiva de manter o sistema funcionando, o sistema de trabalho mesmo, né? Então, quando o governo discute essas propostas de desoneração, ele está tentando manter os trabalhadores no mercado de trabalho. Porque se ele não faz nada, eu corro o risco dessa empresa não manter esse trabalhador e desse trabalhador entrar na informalidade. A desvinculação das receitas da União, ou DRU, é uma emenda constitucional que permite ao governo realocar 30% das receitas de impostos e contribuições. Recentemente, a medida foi prorrogada até 2023. Em 2015, nós tivemos receitas da folha de salários, e foram 365 bilhões, veja bem, bilhão, nós estamos falando de números grandes. A COFINS, mais 200 bilhões de reais, a contribuição social sobre o lucro líquido, mais 59 bilhões de reais, PIS/PASEP, 53 bilhões de reais, e outras receitas e receitas próprias, nós chegamos a um número de 707 bilhões de reais que foram arrecadados para a Seguridade Social no ano de 2015. E aqui a gente já começa a chamar a atenção para os números, para a grandeza dos números e explicar o principal motivo das reformas. As reformas, elas são sempre, os governos de plantão geralmente procuram buscar onde existem recursos. E a Seguridade Social é isso, é um grande sistema, mas ele é grande porque o Brasil é grande. E esse sistema é um sistema relativamente novo, ele foi implementado com a Constituição de 88, nós temos todas as desigualdades anteriores, todo o mundo rural que veio para o mundo urbano. Então é um sistema que ele precisava ser grande mesmo, ele é grande, o número fala por si só e também demonstra claramente a ganância. Geralmente os governos, quando estão em dificuldade, e agora não é diferente do que já foi agora e já foi no passado, a primeira coisa que olham é onde tem recurso. E realmente a Seguridade Social, enquanto sistema de financiamento, ele é muito importante. Olá! Hoje vamos conhecer uma prática do interior de Minas, que traduz a cultura e a história, hoje incentivada pela Associação Biscoiteiros Unidos. Estivemos na cidade de Areado, na 5ª Festa do Biscoito, para revelar como essa receita secular mantém vivas as tradições. Há 5 anos, a Prefeitura de Areado e a Associação dos Biscoiteiros promovem, no mês de setembro, uma festa especial na cidade, com atrações musicais, dança, corrida, gincana, biscoitódromo, que são os fornos de barro, e muitas barracas de comidas típicas. Em 2017, a festa foi de 6 a 10 de setembro, junto às comemorações do aniversário da cidade. O apelido Biscoiteiros de Areado vem da época em que habitantes da cidade precisavam ir até Alfenas para serem julgados em ações civis.
A viagem era longa e eles levavam uma bolsa de alimentos, com frango, farofa e biscoitos. Um juiz que passou pela praça chamou os areadenses de biscoiteiros e esse apelido permanece até os dias atuais. A secretária de Cultura e Turismo, Ana Carolina Matias, falou com a nossa equipe. Temos aqui o museu, né? Temos o Alto do Cruzeiro, ali em cima. Tem a Fazenda Capoeira, que é lá perto da associação. E temos o Mirante também, que é próximo à usina Monte Alegre. E temos as pracinhas aqui, a igreja, que é muito bonita. Os turistas, eles procuram Areado, geralmente nas festas que nós fazemos aqui, que é o Carnaval, que é mais famoso, né? Que o pessoal da região vem. O pessoal da região, o pessoal de fora, São Paulo, Rio de Janeiro, vem para cá. E temos também na Festa da Cidade, que também a gente recebe bastante turistas. E a Festa do Biscoito. Areado, ela é conhecida também como a terra do biscoito. Antigamente eles faziam muito biscoito. A dona Maria Borges, que foi a fundadora da receita do biscoito. Aí por isso que nasceu a festa, para relembrar essa cultura que Areado tem. Aí por isso é a Festa do Biscoito. Aí a gente está fazendo, já é o 5º ano que nós fazemos e pretendemos continuar. Geralmente ela é em junho, né? Mas esse ano a gente fez em setembro. O biscoito, ele movimenta um pouco a cidade, sim. Nós até fizemos agora um forno lá na Casa do Artesão, que é a Associação dos Biscoiteiros, agora é lá também. Aí nós fizemos um forno lá e lá está dando um movimento muito bom. Eles assam biscoitos todas as sextas e domingo. Bom, a ideia das professoras surgiu da dona Silvana, que é a moça que trabalha aqui comigo, que é a pedagoga. Aí surgiu da ideia dela para homenagear as professoras que a gente teve aqui na cidade. A gente fez uns banners com 92 professoras que lecionaram aqui na cidade. E a gente conta um pouquinho das histórias delas, o nascimento, o falecimento, o que ela contribuiu para a cidade. Isso que a gente conta. E a gente vai ter exposição de material dos professores, de livros que os professores usavam antigamente. A gente vai ter uma exposição bem legal. Também falou com a nossa reportagem sobre o evento Solange Sarmento. A associação começou com a Festa do Biscoito. Já existiam biscoiteiros já antigas da cidade e aí por causa da festa que começou a demonstrar os biscoitos e tudo, e então acho que eles sentiram a necessidade da gente se reunir para trabalhar junto, divulgar a cultura do biscoito, porque muita gente não conhece, é uma coisa que está acabando também, né, assar biscoito no forno, porque agora com as coisas modernas, né? E aí resolvemos que a gente deveria se unir e transmitir conhecimento, né? Uma senhora já passa para as mais novas o processo todo da produção do biscoito. Oficialmente na loja são 13, mas tenho mais umas 5 que elas participam das festas, são biscoiteiras e tudo, e trabalham só nos eventos. O biscoito é uma atração turística porque nós somos conhecidos como os biscoiteiros e todo mundo chega na cidade procurando biscoito. Então a ideia nossa é fortalecer e conseguir até produzir em grande escala para fortalecer ainda mais o nome, né, dos biscoitos. Em Areado, uma cidade pequena do sul de Minas, além dos biscoitos, existem outras atrações. Igreja, arquitetura do interior, chão de terra, contato com a natureza, pesca no Lago de Furnas, ar puro, paisagem. A cidade de Areado, com seus famosos biscoitos, é uma viagem de retorno às origens, valorizando a cultura.
No ano 2000, a AFPESP implantou uma unidade de lazer aqui em Areado, próximo à Fazenda Santa Helena. A unidade fica junto ao Lago de Furnas, num belo complexo de lazer. Sua infraestrutura inclui piscinas, quartos completos, conjunto poliesportivo, salão de jogos, recepção, salão de festas, restaurante. No ano de 2016, entre todas as unidades, foi a terceira mais procurada. Aproveite as opções de turismo da AFPESP e conheça o Brasil. Até breve! Olá! Como neste mês comemoramos o aniversário da cidade de Areado, vamos ensinar a receita de frango à mineira, preparado na unidade da AFPESP. Anote os ingredientes: 1 kg de coxa e sobrecoxa, 500 gramas de cebola, meia xícara de óleo, 3 dentes de alho, cheiro verde a gosto, 1 tablete de caldo de galinha e 1 vidro pequeno de palmito picado. Quem vai preparar a receita é o chefe de cozinha do restaurante da sede. Em uma panela, doure a cebola, coloque os pedaços de frango e o alho. Assim que o frango começar a dourar, coloque o caldo de galinha, o cheiro verde e o palmito. Sirva com arroz branco e salada. A unidade de lazer AFPESP Areado é uma atração especial para os associados que buscam lazer, conforto e a originalidade das cidades do interior de Minas Gerais. Obrigado por sua audiência e até breve.